Bom, o Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico é um estabelecimento prisional. Foi construído com recursos de um convênio com o Departamento Penitenciário Nacional. Hoje ele tem um cenário de superlotação, né? Tem uma capacidade de 83 leitos e atualmente conta com um pouco mais de 200 pessoas custodiadas. Agora, com o mutirão do Conselho Nacional de Justiça, é um trabalho muito forte no sentido de tentar fazer esse esgotamento dessa população. A situação de insegurança do Pará, realmente ele tem um complicador, um paradoxo de início. No combate a esse modelo manicomial, nós tivemos a Lei 10.216, que é de 2001. Então, paradoxalmente, o Pará ele foi o único estado da federação que inaugurou um hospital de tratamento, de custódia e tratamento psiquiátrico em 2005. Quer dizer, na contramaré de tudo aquilo que vinha se lutando para se colocar a pessoa no meio aberto, né, em ambientes mais sociáveis, com experiências realmente palpáveis de outros estados que estavam vivenciando uma outra prática. Bom, eu cheguei aqui em 2007, né? Eu vim de Redenção para cá, mas sou atual de Xinguara. Fui preso em 2004. Então, juntando o tempo de prisão, eu estou com 10 anos já preso, né? Só aqui no hospital eu vou fazer 7 anos. Então, eu sou casado, tenho 3 filhos, minha esposa mora lá em Xinguara. E a minha profissão é lavrador. Sou do trabalho braçal, né? Trabalhando em fazenda. Segundo os especialistas do Renato Chaves, que é responsável pela perícia psiquiátrica, né? Ele foi diagnosticado como sendo portador de esquizofrenia paranoide. E durante esses 7 anos que ele está aqui, ele não toma medicação, nunca apresentou nenhum sintoma que justifique a esquizofrenia paranoide. Então, o seu Manuel, ele tem 2 filhas, gêmeas, e segundo alguns comentários na cidade, essas meninas não seriam filha dele. Você não é filha dele não, você é filha de fulano, filha de ciclano. E aquilo eu me senti prejudicado, né? Aí eu fui mais a minha mulher lá na promotoria, né, no fórum. Aí ela falou, eu entendo isso aí, aí lavrou um inquérito, né, de difamação, injúria, calúnia e difamação, né? Mandou que eu levasse na delegacia. Então, aí eu fui lá, dei depoimento lá e tal, fiquei aguardando. Só que eles não chamaram eles, né? Então eu chegava, ficava esperando ali. Muitas vezes eu ficava por último e aí já acabava a audiência, já era 1, 2 horas da tarde. Acabava. Aí eu tinha que voltar no outro dia. E isso foi uma peleja, né? E assim foi. Aí o resultado que resultou que acabando a consequência, eu cometi o delito, né? Até contra a vontade. Eu não tinha ideia de cometer esse homicídio. A minha ideia era fazer justiça, mas dentro da justiça, né? Eu só queria, eu e minha esposa, provar, conseguir na justiça um exame de DNA, para fazer isso pagar pela calúnia que está cometendo contra a gente, né? Acharam que era mania de perseguição, que essa pessoa não fazia nada disso, que não perseguia, que não tinha esses comentários na cidade e que tudo isso era invenção da cabeça dele, né? Que isso era delírio. E ele foi transferido aqui para o hospital de custódia. Isso aqui é uma prudência, o senhor tem que assinar essa prudência aqui, o senhor ia juro. Eu não li o papel, né? Eu peguei, não, pode assinar aí, o senhor não vai a juro? Eu falei, tudo bem. Aí eu assinei, né? Aí eu cheguei lá na cerca, vou ler a medida de segurança. 3 anos, né, de medida de segurança, né? Eu acredito que o grande problema dela, ela está, desde que ela foi instituída, calcada na periculosidade. A culpabilidade é o que a pessoa fez, né? Então, você vai responder uma pena porque você matou, porque você roubou. A periculosidade é pelo que ele pode vir a fazer. E isso gera distorções históricas, né? Porque o que nós temos hoje? Hoje,
a pessoa submetida no modelo antes da lei antimanicomial à medida de segurança, ele acabava ficando com uma prisão perpétua, porque ele não tem um tempo de prisão, ele tem uma avaliação psiquiátrica que vai determinar a saída deste sujeito do hospital, né, da onde ele está segregado. E questiona-se até mesmo essa questão dele ser tratado como sujeito, porque ele não responde por nada, né? A pessoa é submetida à medida de segurança, ele não é nem interrogado pelo juiz. Então, será que realmente ele é um sujeito de direito? Ele teria condições, sim, de pagar a pena dele, né, o delito que ele cometeu, numa penitenciária comum. E, com certeza, ele já estaria prestes a sair se já não tivesse saído, né? O absurdo é maior que, você olhando para a LEP e para o Código Penal, ainda hoje no Brasil vigora a necessidade da confecção de um laudo de cessação de periculosidade para essas pessoas deixarem ou não o espaço de segregação dentro de um hospital de custódia. Por que que eu estou aqui? Já que eu paguei essa medida de segurança, né? Já fiz outra perícia, não passei, fiz outra e até hoje nada de uma definição do que vai ser. Eu sou completamente a favor de toda a política antimanicomial, porque eu sei realmente os hospitais de custódia, eles são verdadeiros manicômios. E uma coisa muito importante, né? Nós temos hoje uma lei federal, né? Uma lei que ela foi feita há 13 anos e que ela precisa ser efetivada e que nos dá todo o direcionamento para um tratamento dessas pessoas fora do ambiente de cárcere, porque o hospital de custódia ele é um ambiente de encarceramento. Há casos em que você tem a desinternação de um preso portador de transtorno mental e esta pessoa ela pode ser entregue para uma família. Mas há casos em que não há família que se dispõe a receber esta pessoa. O José Carlos Diniz, ele iniciou a custódia dele em 2005. No caso, foi o primeiro delito dele. Ele tem vários episódios, né, de saída e retorno. E aí ele cometia pequenos furtos, né, para usar substância psicoativa. Ele tem um histórico de retardo mental, diagnosticado recentemente. Só que o grande problema do José Carlos Diniz são a questão dos vínculos familiares muito fragilizados. Eu passei na perícia, dia 18 de fevereiro desse ano. Chegou minha internação, que eu ia embora. Só que o marido da minha mãe não gosta de mim. Até minha infância, doutora, como eu falei aqui, a psicóloga foi cair passar e ter lá e abrir. Ele foi abandonado pela mãe biológica, né, ainda pequeno. Foi criado pela uma mãe adotiva, né, e que assim que ele começou a apresentar problemas, ele foi negligenciado por essa família que adotou ele. E a gente consegue também observar que se ele tivesse esse suporte lá fora, ele poderia conseguir viver normalmente, trabalhando, sendo bastante... O José Carlos Diniz, ele tem uma autonomia muito grande. Eu viajei para Roraima, aí que mora lá meu irmão, que é o gerente de pessoal de moto, a minha duas irmãs, Kelly, a Luzia e o Kleber. Aí a minha família não quis me ajudar. Aí eu botei na cabeça, não, vou viajar. Cheguei em Roraima lá, dormi por lá, tava meu documento todo documentado, tudinho. Aí eu saí pedindo ajuda, fui na rádio e televisão, expliquei a situação que eu estava procurando meus irmãos, não encontrei meus irmãos. Eu não sabe, fui na prefeitura. Aí me levaram no CAPS. CAPS aqui tem dois, tem um CAPS de álcool e cada um tem um CAPS de transtorno mental. Meu problema é álcool, não é transtorno mental, eu tomo remédio por causa do álcool. Quando eu passei 1 mês e 7 internado, tomando remédio controlado, de lá é muito sério. E não encontrou a irmã em Roraima e foi recolhido pelo juiz. Voltou para a unidade sem cometer nenhum delito e assim, psicologicamente totalmente abalado por achar que não vai sair mais da unidade porque não tem ninguém para amparar ele. Aí falou assim,
que eu vinha só conversar com a direção, ver como é que eu tava, para depois liberar. Minha família estava me esperando aqui, minha tia. Aí tá, deixa ela aqui até hoje. A lei dá um direcionamento em relação às residências terapêuticas. Hoje, o Estado do Pará atualmente tem uma residência terapêutica, que ela está completa. E quando acontece de você ter a desinternação de pessoas nessa situação que não tem para onde ir, o Estado precisa estar aparelhado para isso. O Estado precisa ter condições de dar suporte, de acolher essas pessoas, porque nós não podemos simplesmente abrir a porta do hospital e colocá-las na rua. Até mais ou menos há uns 2 anos, nós ainda tínhamos, dentro da população do HCTP, uma clientela voltada realmente para medida de segurança, né? Pessoas portadoras realmente de transtorno mental. De uns 2 anos para cá, essa clientela ela foi se alterando, foi se modificando. E hoje o que nós temos é uma população em torno de quase que 220 internos, né? E desses 220, nós temos apenas 74 internos com medida de segurança, comprovadamente portadoras de transtorno mental, e o restante desse quantitativo estava direcionado mais para a questão dos usuários de drogas, os dependentes químicos, os drogaditos. Hoje o que a gente percebe é que a nossa população ela é mais jovem, tá? A nossa população é mais agressiva, a nossa população, na maioria, como eu falei, esse quantitativo, fora as medidas de segurança, na maioria é usuário de droga, né? E o Cleito, ele faz parte desse perfil, né? O Cleito foi mais uma vítima dessa questão das drogas. Antes de eu ir para o hospital de custódia, eu vou ser breve, eu me envolvi aqui fora com drogas, comecei a conhecer o mundo da bebida alcoólica também. Então, a primeira suspeita foi a droga no bolso dele e um saco assim transparente com líquido amarelo dentro, né? A gente crê que fosse o quê? Cola, na época. Ele bateu tanto na minha irmã que ele jogou ela no chão, assim no chão, bateu e foi de murro. Foram 4 pessoas para tirar ele. Ele era uma criança, ele tinha menos de 14 anos. Levaram para a delegacia, ele ficou detido lá à tarde. E um policial falou para minha irmã, este garoto já usa droga. Como que uma criança de 10, 12 anos vai usar droga? Eu não acreditava, até porque eu era muito novinha na época, então não acreditava não. Teve uma época em que meu pai deu as coisas da casa, renovou os objetos de casa, geladeira, fogão. Então ele vendeu tudo isso por R$100 na época. Eu peguei de volta essas coisas. Ele se tornou um rapaz muito agressivo, não teve como. Foram 16 anos de muita luta, de muito sofrimento. Eu queria encontrar um lugar para colocar ele, porque o sofrimento estava demais. E o que fez ele ir para o hospital de custódia foi o número de processos em cima dele. Lei Maria da Penha, tudo isso. Ele foi liberado aproximadamente há 3 meses atrás. Ele foi colocado lá por mim, sem o apoio da minha equipe, por incrível que pareça, porque a única que faz psiquiatria forense sou eu. E como eu sabia que ele não era um portador de doença mental, e sim de uma psicopatia, de um transtorno de personalidade e caráter, sabia que a medicação não iria resolver o problema. Ele era chefe da gangue Seguidores de Satã, né, que fazia rituais no cemitério, tá? Inclusive o sonho de consumo dele sempre foi me sacrificar para Satã como um troféu. Hoje eu olho para o meu passado, eu sinto nojo. Hoje eu olho como se eu estivesse vendo na minha frente é como se eu estivesse vendo imagens gravadas em vídeo do eu que eu era antes e estivesse vendo ao lado imagens do meu eu atual. O fato dele ter sido excluído da sociedade e se conscientizado, porque ele precisa se conscientizar, e ele se conscientizou de que realmente ele era uma pessoa nefasta. Eu não acho lógica, sentido para esse local existir. Por quê? Porque
é um local de tortura psicológica total. Quando a pessoa chega lá e a pessoa sofre aquela tortura psicológica num setor chamado setor de triagem, onde a pessoa, conforme a opção deles lá, a pessoa pode ficar de 1 semana até um mês ou 3. E quando a pessoa está reclamando daquela tortura psicológica, sem colchão, no chão bruto, com aquelas carapanãs só de cueca, eles fazem um relatório dizendo que a pessoa não está com bom comportamento e não está sendo merecedor de ser levado para uma área que eles chamam de bloco, onde é uma área onde tem 4 alas, bloco A, B, C e D. E eles tem um corredor central no meio que é trancado num portão de fora a fora e nos lados tem celas. Então, ficam pessoas convivendo com outras pessoas, um que tem distúrbio bipolar, outros que têm problemas como esquizofrenia, e os sintomas mediante a isso causa aquela confusão toda. Lá dentro dizem que é hospital, mas só o que tem lá é enfermeiros, não há médicos. A médica que vai lá, ela vai uma vez na vida, outra na morte. E isso quando vai é para atender, só ela para atender 240 internos. E lá dentro do hospital de custódia, existe lá umas celas que eles chamam de DML, que o argumento que eles usam para levar as pessoas para essas celas é de que a pessoa está alterando, ou seja, sofrimento psíquico, problema de saúde, ele querem comparar com comportamento, ou má comportamento. O Cleiton, na verdade, eu conheci, né, no 3º encontro de execução penal, e o tema foi medida de segurança, né? Que eles vieram, ele mais 9 pessoas, né? Ele fez um relato da situação dele, contou, e eu achei um absurdo que ele estivesse, a partir do que aconteceu com ele, internado lá no hospital de custódia, quando eu achei que aquela situação em que ele se viu envolvido poderia ser resolvida de outra forma. Existem outras medidas que não seja o cárcere, que o governo ele não investe nessas áreas, principalmente os órgãos de saúde. A pessoa que tem laudo psiquiátrico declarado pela medicina não fica bem para a própria saúde estar num local em que se está trancado. Em primeiro lugar, a gente tem que desconstruir essa ideia como o direito penal, em geral, trata da questão da individualização, né? E pensar as condições necessárias para que cada pessoa possa seguir a sua vida, né, alcançando os direitos necessários para uma vida mais digna. Então é preciso que a gente atue, em primeiro lugar, de forma preventiva. Hoje existe a epidemia, chamada epidemia da droga, né? Então é qualificado como portador de um transtorno, de dependência de álcool, de outra droga, e por conta disso vai para manicômio judiciário e produz assim histórias absurdas, histórias de violação grave de direitos. Todo psicopata tem uma relação de amor e ódio com o médico psiquiatra, porque com o psiquiatra ele aprende a ser mais psicopata. Porque ele nos copia em tudo. É como se você quisesse estar do lado do seu professor, para que você se aperfeiçoe. É bom que a gente esclareça que os psiquiatras forenses geralmente escolhem uma estratégia de domínio sobre o paciente. Cada um escolhe a arma que tem. Eu escolhi essa, o olhar. Hoje, graças a Deus, eu estou aqui fora com outra vida, totalmente livre das drogas. E estou congregando em uma igreja evangélica chamada Igreja Deus e Amor, onde lá Deus tem feito uma obra muito grande na minha vida. Hoje ele está bem, hoje ele não sai de noite, ele dorme cedo, vai para a igreja. E ele precisa também do benefício, né? Porque ele está correndo atrás desse benefício dele para ajudar, porque aqui só é meu esposo que trabalha. Eu acredito que possa ter mudanças, né? Melhores, porque ele sabe se relacionar com as pessoas. Então, eu acredito que os amigos é tudo que eles querem, e ajudar, né? Ajudar uma pessoa assim, para voltar para a sociedade com cabeça erguida. É isso que eu espero dele.
A chegada do seu Hermínio, de um modo geral, para a equipe foi um grande susto, né? Porque foi uma chegada muito brusca e eu tenho a impressão de que a equipe sentiu muito. De fato, não era para isso ter acontecido dessa maneira. Toma, é teu, cuida e com um tempo de internação que não tem uma duração. E a equipe não sabe como lidar, a equipe não sabe o que fazer e talvez, né, se a EAP já estivesse, a equipe que vai tomar conta dessas situações pela portaria 94, né, de janeiro desse ano, já estivesse pronta, já estivesse funcionando, tenho certeza absoluta que esse usuário seria acolhido de uma maneira diferente. Talvez ele até viesse para o CAPS, porque as residências terapêuticas voltadas para eles ainda não estão funcionando. Mas seria acolhido de uma maneira diferente, porque essa equipe seria preparada, porque esse CAPS seria preparado. Então aqui tem essa porta de entrada, uma sala de TV, de diversão, até mesmo terapia e tal. E aqui é meu quarto, olha. Tem 2 camas, mas é praticamente só eu mesmo que estou aí. Eu era um cara que eu tinha a minha saúde adequada, tudo certo, sabe? Mas o cara ignorava porque eu pedi cama na cadeia. Aí me bateram à noite, sabe? Dormindo. Aí me jogaram para dormir no chão e tal. Aí minha pele me condenou. Aí depois eu peguei um colapso também na boca, entortou a boca. Fui tomar um café, tomar um banho, entortou a boca, né? Aí ficou dessa forma. Ele veio na pressão, e numa pressão emergencial, porque não tinha nenhum dispositivo que pudesse recebê-lo, né? Principalmente do cuidado que ele estava necessitando logo que chegou. E a equipe não foi chamada para discutir, né? Como você colocou, né? As políticas elas têm que ser construídas numa discussão de iguais, né? De pessoas de iguais, não é de cima para baixo. As medidas que podem ser feitas agora, a gente está tentando puxar uma reunião com um secretário especial para englobar tanto a assistência quanto a saúde. Analisando o contexto que a gente está agora, não tem nada de resolutivo tão rápido agora, né? Rápido. Ou seja, ele vai continuar com a gente ainda. Provavelmente, não sei falar quanto tempo, mas vai continuar ainda. Agora eu procuro pensar também e me colocar no lugar dessas pessoas, sabe? Porque se elas estão sendo colocadas para fora do próprio manicômio, né? Em que elas já estavam lá há 20, 30 anos. E aí, o que ia ser feito desses pacientes? Porque a gente sabe que não existe abrigo para portador de transtorno mental. Ele está tão institucionalizado, né, há 20 anos, que ele chegou ao ponto de, no fim de semana, dizer: eu quero voltar para onde eu estava. Né? Lá é muito melhor, né? Eu podia fazer isso, podia fazer aquilo, porque na realidade continua, né, institucionalizado aqui, continua preso, mas lá ele tinha mais liberdade do que aquilo, ele tinha os vínculos dele, tinha a vida dele. Eu tô sendo colocado assim como se fosse já um cara que tivesse uma liberdade, eu não tenho a liberdade, o qual eles acham que eu tenho, né? Proibido fumar e tal, eu fumo e tal. A CESP tinha que assumir, porque esse é um problema da saúde. Desde janeiro, esse é um problema da saúde, né? Agora, ainda não, peraí, eu ainda não terminei. Abriu um parênteses. Eu não estou discordando de vocês em nenhum momento, eu não estou dizendo que aqui no CAPS é o lugar para essas pessoas. Eu apenas estou dizendo que precisa existir um dispositivo adequado, que são residências terapêuticas para essas pessoas, que é retomar os laços familiares para aquelas pessoas que têm laços familiares, mas dentro dos dispositivos que existem, na minha opinião, e a minha opinião tem que ser respeitada, esse lugar aqui é o melhor lugar que se pode arranjar. E eu acho que essas pessoas já que estão aqui, é nosso dever fazer um plano terapêutico individual singular para essas pessoas. Trabalhar pelo amor, né? Trabalhava, tinha um amor mesmo. No primeiro trabalho que eu cheguei aqui, eu trabalhava de cozinheiro. No Maranhão eu trabalhava assim, capinando quintal. Ele está bem, tá consciente, ele está orientado, sabe? Ele está bem, seu Hermínio. Quando você pensa numa pessoa que estava institucionalizada há 22 anos, presa, ele lembra das coisas, ele fala, ele lembra o nome de várias irmãs. Eu tinha família, eu tinha família, sabe?
Nossa, unidade de família não pode estar abrindo espaço assim, né? Porque não tem nada a ver comigo, eu não sei. Porque assim, na verdade, é uma coisa nova pra gente. A gente, por exemplo, nunca saiu do CAPES com uma pessoa, com um usuário, algo individual. A gente sempre sai fora CAPES de forma coletiva, junta todo mundo, o pessoal vai. Mas para uma pessoa pontual a gente nunca fez isso. Então é uma coisa nova pra gente, né? E imagina outro estado. Desinternação não significa abandono, né? Então o Estado tomou para si a tutela dessas pessoas, né, algumas por muitos anos, né, e evidentemente que elas terão enormes dificuldades para voltar ao convívio. Né? Então é necessário que você organize um serviço, organize um trabalho no sentido de viabilizar, criar condições para que ocorra essa desinternação de uma maneira adequada. Trabalhar ao nível das equipes de saúde, né, por conta do preconceito, por conta dos estereótipos que relacionam, né, há tanto tempo a loucura, a doença mental e a violência, que é uma noção equivocada. A loucura é uma questão extremamente complexa, tá, extremamente ampla, que exige vários focos, várias percepções, várias leituras, vários saberes. Tá? Exige esse movimento de articulação. Não penso que seja a justiça que tem que ter o domínio, nem a saúde, tá? Nem mesmo a assistência social, ou seja, todos esses segmentos, todos esses setores são fundamentais para que a gente possa lidar com a questão de uma forma diferente. Do lado de cá tem um monte de amigos, gente, para conversar, né? Tá legal. Do lado de cá tem música, amigos, gente, para conversar. Sério. E aí, meu? Ano que vem eu vou fazer um novo Enem. Pretendo cursar agronomia. Por que agronomia? Eu moro em uma cidade onde tudo gira em torno do reflorestamento, da agricultura e da pecuária. Então, como diz o ditado, eu quero dançar do jeito que a banda toca. E também o que eu aprendi de xilogravura, eu pretendo colocar isso na prática para brevemente poder estar disputando o Arte Pará